Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa jurisprudência da semana e eu vou convidar vocês a refletir um pouquinho sobre uma hipótese de responsabilidade tributária que se encontra com o processo tributário. Para a gente entender esse assunto, vai ser necessário a gente refletir sobre o caso concreto que a gente está discutindo. Vocês encontram mais informações, como sempre, no post que acompanha este vídeo. Muito bem. Uma empresa incorporou outra empresa, ou seja, tinha uma empresa maior, ela vai lá e engole essa empresa menor. E aí nós temos uma execução fiscal em que a discussão é a seguinte: eu tenho a certidão de dívida ativa em nome daquela empresa que foi incorporada, a empresa menor, vamos dizer assim. E essa empresa menor, ela já não existe, porque ela está dentro dessa empresa maior. Como a certidão de dívida ativa está em nome dessa empresa que não existe mais, a consequência é a nulidade dessa execução. E no julgado que nós estamos comentando, a conclusão foi que não. Por que não? Explico. Esse processo de incorporação, ele ocorreu antes do início da execução fiscal e entendeu-se no julgado que se essa incorporação ocorre antes da execução fiscal, antes desse momento, seria necessário que a empresa informasse o fisco deste processo de incorporação. Como o fisco não tinha ciência do processo de incorporação, naturalmente ele vai exigir da empresa incorporada. No entanto, como há hipótese de responsabilidade tributária específica da incorporadora, o que isso significa? O CTN expressamente prevê que a incorporadora, ela recebe as eventuais dívidas tributárias da empresa incorporada. Como isso aí é presumido, aliás, não é presumido não, uma decorrência do processo de incorporação, a consequência que temos aí é que não seria necessário que nessa CDA a incorporadora constasse entre, os responsáveis tributários pelas dívidas referentes à empresa incorporada. Nossa, professor Pilar, tá muito difícil. Então vamos pôr nome. A empresa ABC, tornou-se parte da empresa XYZ antes de começar qualquer execução fiscal. No entanto, ela não avisa o fisco desse processo, ok? Aí começa a execução fiscal, o fisco que não está ciente deste processo, quem que ele coloca lá entre os devedores na certidão de dívida ativa? Ele coloca entre os devedores justamente aquela empresa ABC, aquela empresa que vai se tornar parte da outra empresa. No momento da defesa, essa empresa ela vira e fala assim, essa empresa que nem existe mais, eu não devia estar aqui não. E a empresa XYZ, quando ela é chamada ao feito, ela fala assim, não, senhores, tá? Não, senhores, a empresa XYZ, ela pode até se tornar responsável tributária das dívidas da empresa ABC, mas é exigência que na certidão de dívida ativa constem os devedores, tanto os contribuintes quanto os responsáveis. E eu não conto na versão original, não consto, na versão original da certidão de dívida ativa. Como não consto nessa certidão, não seria possível o redirecionamento da execução fiscal, não seria possível a modificação da certidão de dívida ativa e com isso eu não seria a CDA seria nula e não poderia atingir o meu patrimônio. E aí vem o contra-argumento do fisco, acolhido pelo judiciário, que é o seguinte: de fato, a empresa XYZ não consta na CDA, mas não consta na CDA porque você, empresa XYZ, não contou a receita que, você incorporou a empresa ABC. E como você
não contou ao fisco, o fisco não tinha como te colocar na certidão de dívida ativa. Portanto, o redirecionamento da execução fiscal para você, mesmo que você não conste na certidão de dívida ativa, é válido. Pessoal, ficou claro? Entenderam? E aí? Vocês concordam com esse entendimento do fisco? Vocês acham que esse entendimento é correto? Vocês gostam dos nossos vídeos? Se gostam dos nossos vídeos explicando o direito tributário de uma maneira acessível, né? Sigam-nos nas redes sociais, Instagram e YouTube, e especialmente assinem a nossa newsletter. Um abraço a todos e até a próxima!